Não é fácil dizer isso, mas o que foi revelado hoje por meio de um manuscrito esquecido de São Pio está assustando até mesmo os mais fortes na fé. Há algo sombrio e profundo por trás daquelas palavras, como se cada linha tivesse sido escrita com lágrimas, suor e sangue. Você precisa saber disso antes que o silêncio caia novamente sobre essas verdades. É algo que pode mudar sua forma de rezar, de olhar para a sua vida, para o que você sofreu até aqui. Se você tem mais de 50 anos e já se perguntou por que as coisas acontecem como acontecem, talvez essa seja a resposta que você esperou por uma vida inteira. Mas prepare-se, porque nem todos estão prontos, nem todos aguentariam o que São Pio revelou sobre o que está por vir. Não saia agora. Isso não é apenas sobre fé, é sobre sobrevivência da alma. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. A carta foi encontrada por acaso, se é que ainda se pode chamar de acaso o que claramente tem o dedo do alto. Ela estava guardada dentro de uma imagem antiga de madeira, coberta por cera escura e pó de décadas. Ao ser aberta, o cheiro era de incenso e velas consumidas pelo tempo. E o conteúdo parecia falar diretamente com quem já chorou em silêncio, com quem perdeu um filho, uma mãe, com quem já pensou que Deus se esqueceu. Mas ele não esqueceu. São Pio sabia disso. E agora, você também precisa saber. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Ele começa a carta com palavras que pesam como pedra. A noite espiritual virá para todos, mas apenas os que tiverem olhos de fé verão a luz no escuro. É impossível não se arrepiar. Aquilo não é poesia, é um aviso, um chamado. Ele descreve visões que teve de multidões andando sem direção, de templos vazios, de cruzes derrubadas. E, ao mesmo tempo, ele fala de uma chama que nunca se apagará. Uma pequena luz que estará acesa dentro do coração dos que crerem até o fim. Essa carta parece escrita para você. Para agora. Quem já passou dos 50 sabe como a vida pesa. As dores nas costas, as noites mal dormidas, o medo de ficar sozinha, o silêncio dentro de casa quando os filhos se vão. São Pio não fala com os jovens cheios de pressa. Ele escreve como quem conhece o cansaço da alma, como quem viu tudo, encarregou tudo e ainda assim acreditou. Isso mexe, não é? Porque você sente que ele entende o que você sente e nunca teve coragem de dizer. E aí, quando você menos espera, a carta vira um espelho. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ele conta que o tempo da confusão espiritual já começou, que muitos irão buscar sinais, mas poucos saberão reconhecer os verdadeiros. Ele fala de igrejas cheias e almas vazias, de padres que esqueceram o que é a cruz, e de fiéis que seguem sem saber por que estão seguindo. Isso aperta o peito, porque em algum momento todos nós já fomos esses, perdidos por dentro, mas com aparência de fé por fora. E São Pio diz que Deus não olha para o exterior, mas para a lágrima escondida, para a oração sussurrada, para o me ajuda que ninguém ouve, e então ele revela a chave, a oração esquecida,
a que não está nos livros comuns, uma oração que, segundo ele, foi ensinada por Maria nos momentos de maior dor. Ele a escreveu com a mão trêmula, mas firme, e disse: quem rezar isso com fé, sentirá o céu tocar a terra. Esse é o tipo de coisa que você não encontra por aí, que não se acha em qualquer lugar, que foi escondida por proteção. E agora é entregue a você, por um motivo que só o céu conhece. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar. Sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Na carta, ele descreve também um tempo de silêncio forçado, quando a fé será vista como doença, quando as igrejas serão apenas fachadas, e você pode achar que isso é exagero, até olhar à sua volta. Quantas pessoas você conhece que perderam a fé, que não rezam mais, que se entregaram ao desespero? São Pio viu isso antes de todos, e mesmo assim escreveu: não temas, porque aquele que crê verá a justiça e a misericórdia. Essas palavras entram como espada e bálsamo ao mesmo tempo, ferem, mas curam. A carta continua, falando de um encontro que ele teve com um ser de luz. Ele não diz nome, não descreve com exatidão, mas fala de olhos que continham toda a dor do mundo e, ao mesmo tempo, toda a esperança. Esse ser, segundo ele disse, você deve preparar os corações. As dores virão, mas não vencerão. Você consegue sentir isso, o arrepio, a sensação de que algo sagrado está sendo revelado? Porque não é uma história qualquer. É um alerta. É um gesto de amor divino para os que ainda não desistiram. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Aos poucos, a carta vai ficando mais íntima, como se ele estivesse escrevendo diretamente para você. Ele fala do medo que sentia ao ver suas visões, das noites em que o próprio silêncio parecia gritar, do peso de carregar mensagens que ninguém queria ouvir, mas também fala da paz que sentia depois da oração, da certeza que o invadia quando colocava o joelho no chão, mesmo sem forças. E é impossível não se emocionar, porque essa também é sua história, não é? Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Ele escreveu para os que já não têm mais forças para fingir que está tudo bem. Para as mães que se trancam no banheiro para chorar, para os homens que não sabem mais se rezar ainda vale a pena, para os filhos que olham o céu e perguntam onde foi parar a presença de Deus no meio de tanto silêncio. São Pio sabia. Ele viu isso tudo antes de acontecer e deixou um mapa, uma carta de socorro para os que não desistiram mesmo quando tudo parecia perdido. Você não está aqui por acaso. Essas palavras estavam te esperando. Ele fala de doenças que ainda não surgiram, de dores que ainda não foram nomeadas, mas que se alojarão nos lares como sombras sorrateiras. E avisa: não serão doenças físicas, mas feridas invisíveis que matarão a alma aos poucos. Você já sentiu isso? Um cansaço que não passa com descanso? Uma tristeza que ninguém consegue explicar? Um vazio que nenhum abraço preenche? São os sinais, os primeiros. E quem não souber reconhecer vai se perder no escuro, achando que é só mais um dia ruim. E se você está pensando em fechar esse vídeo agora, não faça isso. Tem algo mais. Algo que ainda não foi revelado, mas que está prestes a ser mostrado. Ele deixou palavras que só fazem sentido para quem já foi ferido demais.
E você sabe, no fundo, que esse é o seu caso. Por isso, escute até o fim. Há um trecho quase no final da carta em que ele diz: aqueles que tiverem ouvidos, ouvirão. Meu aviso, mas aqueles que virarem o rosto não terão tempo de voltar atrás. Isso não é poesia. É destino sendo avisado. Ele diz que o inimigo não virá com fogo, nem com gritos. Virá com conforto, com distração, com promessas de liberdade. E o povo sorrirá enquanto sua fé morre de inanição, ele escreve. É assustador, porque você olha ao redor e vê exatamente isso. Pessoas ocupadas demais para rezar, famílias se desfazendo sem ninguém notar e um silêncio profundo tomando o lugar de Deus nos corações. Você percebe? Ele estava falando exatamente desse tempo, desse momento, dessa realidade que você vive agora. Então ele entrega uma lista, uma sequência de orações que ele recebeu em êxtase, segundo suas palavras. São orações de livramento, de proteção, de cura interior. Ele diz que cada frase carrega uma chave espiritual que abre uma porta diferente no mundo invisível. E adverte: só os que rezarem com fé verdadeira verão a mudança. Os outros dirão que nada aconteceu. Isso te faz pensar, não faz? Quantas vezes você rezou apenas por rezar? Quantas vezes sua oração foi só ruído no ar e não um grito da alma? E se você acha que pode esperar para entender tudo isso depois, ouça com atenção. Não pode. Porque o que está vindo não vai esperar você estar preparado. As mudanças já começaram. E quanto mais cego você estiver agora, mais doloroso será quando tudo desabar. São Pio fala de uma queda, não das estruturas do mundo, mas da alma de milhões. Ele diz que uma escuridão cairá sobre os olhos daqueles que riram da fé. E completa: no dia que isso acontecer, os poucos que guardaram a oração serão como faróis entre os escombros. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E então ele fala de Maria, mas não como a doce imagem que muitos conhecem. Ele a descreve como a última sentinela da fé, com os olhos chorando sangue e o coração em brasa. Isso te toca de um jeito que não dá para explicar, porque você sente, de alguma forma, que a dor dela se conecta com a sua, que o sofrimento dela é o reflexo do seu. E São Pio diz que ela ainda está de pé, que ela clama por você mesmo quando você não consegue mais rezar, mesmo quando você desistiu de tudo. A carta segue com descrições que arrepiam a pele. Ele fala de visões de pessoas gritando sem som, com os olhos esbugalhados, caminhando em meio ao fogo sem perceber, e afirma: eles já estão entre nós, mas ainda não foram reconhecidos. Quem são? Ele não diz, mas você sente que são aqueles que já perderam a fé, mesmo com a Bíblia aberta na estante. São os que dizem: eu creio, mas não acreditam mais em nada. E se você já sentiu que sua fé estava escorrendo pelos dedos, você sabe o perigo que isso representa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há um momento da carta em que ele quase suplica. Diz: se eu pudesse, gritaria aos 4 cantos: não deixem a oração morrer. E você sente a urgência, como se essas palavras estivessem ecoando dentro do seu peito agora, porque talvez você mesma tenha deixado de rezar há muito tempo. Talvez tenha achado que Deus não escuta mais. Mas São Pio insiste: mesmo sem força, mesmo sem voz, só não deixe de falar com o céu. É isso que te salva. É isso que mantém a luz acesa quando tudo o resto escurece. Ele fala também do corpo, de como ele adoece quando o espírito é ignorado. E isso não é teoria, é o que você já vive. Dores que os médicos não explicam, cansaços que o sono não resolve, ansiedade que corrói sem aviso. Tudo isso, ele diz, é o reflexo de um
Coração longe de Deus. E escreve: o corpo grita o que a alma está sufocando. Você entende agora por que precisa ficar até o fim? Porque talvez essa seja a única chance de enxergar o que está escondido atrás da sua dor. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se você está duvidando, se ainda acha que é exagero, olhe para a sua volta. Quantas pessoas que você conhece estão vivendo como zumbis espirituais? Quantas dormem com o celular na mão e acordam com o coração vazio? Quantas estão perdendo os filhos para o mundo, o casamento para o silêncio, a fé para o medo? São Pio viu isso acontecer. E a carta dele é uma tentativa desesperada de acordar os que ainda podem ser salvos. Ele fala da velhice como um presente, não como um fardo. Diz que os mais velhos são os guardiões da fé, os últimos a lembrar o que é rezar de verdade, o que é ter respeito, o que é chorar ajoelhado. Eles tentarão calar os mais velhos, ele escreveu, mas deles virá o último suspiro, de fé verdadeira. Você sente isso? Você sabe que ainda há algo dentro de você que resiste, que chama por Deus mesmo quando tudo parece perdido. Essa carta é sua prova. E então ele termina com um aviso que gela a alma. A próxima geração será moldada pelo que vocês fizerem agora, e isso mexe com a gente. Porque você sabe que o que você faz ou deixa de fazer hoje vai ecoar nos seus filhos, nos seus netos. Vai influenciar se eles conhecerão a luz ou viverão na escuridão. E isso não é só sobre você, é sobre aqueles que você ama e que talvez nem saibam o que está em jogo. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Ele dizia que as lágrimas dos justos cairiam no chão como se não tivessem valor, que o mundo se tornaria surdo para o sofrimento daqueles que mais rezam e que os gritos silenciosos de quem ainda crê seriam abafados por risos vazios. Você sente isso? Que suas dores já não importam mais, que ninguém escuta quando você diz, eu não aguento mais? Pois São Pio escutou. Escutou antes mesmo que você dissesse. Ele viu a dor que viria e deixou essas palavras como âncora para quem está à deriva na tempestade da alma. A carta revela um momento de colapso espiritual, quando até os sinais do alto seriam vistos com indiferença. Ele escreveu: o céu tentará avisar, mas os olhos do povo estarão cegos pelo orgulho e os ouvidos entupidos de distração. Isso assusta, porque você vê isso acontecendo. Avisos em sonhos, intuições, pequenas coincidências que gritam, acorde, mas são ignoradas. E você, que já sentiu que algo estava errado mesmo sem entender o que, começa a perceber que sua intuição não mentia. Era Deus tentando falar. Há um trecho onde São Pio descreve os lares. Ele diz que as casas antes cheias de fé agora se tornaram túmulos com cortinas. Palavras duras, mas reais. Casas onde ninguém mais reza, onde a televisão fala mais. O que a oração, onde as pessoas se olham sem se enxergar. Você vive isso? Sente que sua casa se calou, que sua família já não sabe mais o que é confiar em Deus de verdade? Ele escreveu isso para você, para que você seja o primeiro a reacender a chama. Porque, como ele diz, quem acende a luz em sua casa ilumina a rua inteira. E ele vai além. Diz que muitos procurarão respostas na ciência, nos médicos, nas terapias, mas não encontrarão, porque a ferida é mais funda. Eles tratarão o corpo enquanto a alma sangra sem que percebam. E quantos de nós já sentimos isso?
Fazemos exames, tomamos remédios, mas a dor persiste, porque a origem não é física, é espiritual. E se você está doente sem causa aparente, se vive cansado mesmo após horas de sono, se tem medo sem motivo, talvez sua alma esteja ferida. E São Pio sabia disso. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Ele revela que o mal não viria mais com aparência de mal, que ele se vestiria de bondade, de promessas doces, de discursos tolerantes. O erro será confundido com verdade, e os que falarem a verdade serão tratados como inimigos. É exatamente isso que vemos hoje. Falar de fé virou provocação. Ser devoto virou motivo de piada, e os que têm coragem de proclamar sua crença são silenciados. Se você sente medo de mostrar sua fé, saiba, você já está vivendo o tempo que São Pio previu. Mas ainda há tempo, ainda há como resistir. Num dos trechos mais arrepiantes da carta, ele fala de uma noite em que sonhou com o mundo sem igrejas. As cruzes haviam sido arrancadas, os altares estavam cobertos de poeira, e os fiéis caminhavam como sombras, procurando um Deus que não sabiam mais onde encontrar. Você consegue imaginar isso? Um mundo sem sacramentos, sem o cheiro do incenso, sem a vela acesa diante do Santíssimo. É para impedir que isso aconteça que ele escreveu, e é por isso que você precisa continuar ouvindo. Porque ainda há algo que pode ser feito. Ele afirma que haverá um juízo silencioso antes do juízo final. Uma peneira invisível que separará os mornos dos que ardem de fé. Ninguém verá, mas será sentido, e muitos cairão sem saber que estavam sendo testados. Essa frase aperta o coração. Porque você começa a se perguntar: será que já estou sendo provado? Será que o que estou vivendo agora é esse momento? A dúvida cresce, mas é nessa dúvida que você entende. Por que precisa rezar com mais força? Por que precisa buscar as orações que ele deixou? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Em uma das visões descritas por São Pio, ele fala de anjos que choravam. Anjos chorando, porque os pedidos de socorro subiam aos céus, mas não havia mais almas puras o suficiente para interceder. Eles choravam não pela dor dos homens, mas pela distância que os homens criaram de Deus. Essa imagem marca, porque você sente o peso disso. Quantas vezes você mesmo deixou de rezar, de agradecer, de buscar? Quantas vezes trocou a presença de Deus por distrações passageiras? Essa carta é um chamado urgente, um choro que quer ser ouvido, e então ele fala das velhas mulheres, as que rezam sozinhas no silêncio de seus quartos, as que têm joelhos marcados de tanto se ajoelhar. E escreve: delas virá o último exército da fé. Serão esquecidas pelos homens, mas lembradas por Deus. Isso atinge direto o coração das mulheres polonesas que sustentaram suas casas, suas famílias, com fé simples e orações escondidas. São essas mulheres que São Pio chama de guerreiras espirituais. E se você é uma delas, saiba, você nunca esteve invisível aos olhos do céu. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas, certas para você. A carta então muda de tom. Fica mais suave, como um alívio após a tempestade. Ele fala de um tempo novo, mas só para os que resistirem. Haverá paz para quem plantou fé em meio ao caos. Haverá cura para os que não deixaram de crer. Você sente isso? Que mesmo com todo esse peso, há esperança? Que não é tarde demais? Que se você está ouvindo isso agora, ainda há uma saída? Pois é essa esperança que ele quer reacender. Mesmo que seja uma chama pequena, ela basta.
No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E ele termina com um pedido, não uma ordem, um pedido humilde, escrito com a alma. Se você leu estas palavras, reze por mim, reze por aqueles que não creem, reze por aqueles que zombam, reze, pois cada oração sincera é uma pedra a menos no caminho da perdição. Esse é o tipo de mensagem que atravessa o tempo, que conecta um santo do passado com uma alma ferida do presente, que transforma cada lágrima sua em semente para o milagre. E se você chegou até aqui, saiba, não foi à toa. Essa carta estava destinada a você, e agora você tem uma escolha: ignorar como tantos farão, ou acolher como os poucos que serão salvos. Padre Pio escreveu para os que ainda têm fé no fundo do peito, para os que ainda têm forças para rezar mesmo cansados, para os que ainda acreditam que Deus pode mudar tudo em um segundo se a alma estiver aberta. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Ele termina a carta com uma frase que carrega um peso impossível de ignorar: se não crerem agora, crerão quando for tarde demais. E você sente o frio subir pela espinha, porque essas palavras não soam como ameaça, soam como verdade, como um eco vindo do futuro, como algo que já está em movimento, e você sabe, mesmo sem entender tudo, que algo no mundo está errado. E a fé está desaparecendo, que o amor está se esfriando, que as pessoas estão cada vez mais vazias. E se você está sentindo isso, então essa mensagem é para você, porque São Pio não escreveu essa carta para quem vive distraído. Ele escreveu para quem carrega o peso do mundo no peito. A sensação que essa carta deixa é de urgência. Urgência de voltar a rezar como antes, de reacender as velas da alma, de limpar o coração como se estivesse limpando um altar, porque ele disse claramente: haverá um tempo em que cada coração será julgado pelo que escondeu. E se você olhar para dentro agora, o que vai encontrar? Fé viva ou poeira acumulada? São perguntas que doem, mas que precisam ser feitas, porque o tempo que você achava que ainda tinha está acabando. Ele também revelou algo que poucos entenderam na época, que a dor que viria nos últimos tempos não seria barulhenta, mas silenciosa, que o sofrimento se infiltraria como uma névoa fria, invisível, sufocando aos poucos. E você olha à sua volta e vê isso: pessoas sorrindo por fora e morrendo por dentro, casas lindas por fora e destruídas por dentro, famílias completas por fora e despedaçadas por dentro. É disso que ele fala, é disso que você sente, e é por isso que você precisa continuar aqui, porque ainda há palavras que você precisa ouvir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há uma passagem quase escondida em que ele menciona 3 avisos. O primeiro virá pela dor, o segundo pelo silêncio, o terceiro pela separação. Ele não explica, mas se você pensar, talvez você já esteja no segundo. A dor já veio, o silêncio já chegou, falta apenas o terceiro. E quando ele chegar, segundo São Pio, será impossível voltar. É forte demais, porque você sente que ele está falando da sua vida, das separações que já aconteceram, dos vazios que surgiram do nada, das ausências que ninguém mais preencheu. Quantas perdas você enfrentou, quantas vezes você sentiu que não conseguiria mais. Ele escreve sobre o peso que as mulheres carregam. Diz que Deus confiou a elas a missão de sustentar a fé dentro de casa,
mas que nos últimos tempos elas seriam distraídas, sobrecarregadas, desvalorizadas, justamente para que não tivessem mais força para rezar. Quando uma mulher de fé se cala, sua casa escurece, ele diz. E se você, que me ouve agora, é uma dessas mulheres, você sabe como é difícil continuar acreditando quando tudo parece contrário. Sabe como dói carregar a fé sozinha, sem apoio, sem retorno, sem respostas? Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Ele fala do perigo dos sinais invertidos, coisas que parecerão boas, mas trarão destruição. Eles aplaudirão o erro, exaltarão o engano, premiarão a dúvida e chamarão de fé a covardia. E você já vê isso nas redes sociais, nos programas de TV, nas conversas cotidianas. O que é certo parece errado, o que é errado é promovido como evolução. E você, com sua fé simples, começa a duvidar de si mesmo, começa a se perguntar se ainda está no caminho certo. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você pare, que você se cale, que você desista. São Pio não escreve com ódio, ele escreve com dor, com compaixão, com urgência, porque ele sabia que seria difícil manter a fé em um mundo que já não suporta mais ouvir o nome de Deus. Chegará o dia em que mencionar o nome de Jesus será um ato de coragem extrema, ele escreveu. E talvez esse dia já tenha começado. Nas escolas, nas famílias, nos locais de trabalho, tente falar de fé hoje. E veja como te olham. Mas é justamente por isso que você deve continuar. Porque a sua fé pode ser o último fio que ainda liga sua casa ao céu. Ele também fala dos sonhos. Diz que Deus usará os sonhos como último recurso para alcançar os que não escutam mais durante o dia. Haverá sinais nas madrugadas, visões que despertarão corações adormecidos. Se você tem sonhado coisas estranhas, repetitivas, que mexem com seu espírito, preste atenção. Pode não ser apenas sonho, pode ser resposta, pode ser aviso. E se você ignorar, talvez perca o tempo da salvação. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. E então ele fala das lágrimas. As lágrimas dos últimos dias serão mais valiosas que ouro, porque só chora quem ainda sente, e só sente quem ainda ama. Ele valoriza a dor. Ele honra o sofrimento. Ele diz que o pranto é a linguagem da alma quando já não há palavras. Por isso, se você tem chorado sem saber por quê, se tem se emocionado com coisas simples, se sente que seu coração está mais sensível, não se assuste. Pode ser Deus te preparando. Pode ser o Espírito Santo tocando onde ninguém mais toca. Há também uma revelação sobre os filhos. As crianças carregarão marcas espirituais, mas poucos saberão ler. E ele orienta: ensinem seus filhos a rezar, mesmo que eles não entendam agora. Mesmo que resistam, a alma deles entenderá. Isso mexe com qualquer mãe, porque no fundo toda mãe sente quando o filho está se afastando, toda avó sente quando a neta não quer mais saber de oração. E a dor de ver a fé se apagando em quem você ama é uma das maiores que existe. Mas São Pio garante: nenhuma semente de oração plantada em amor será esquecida. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. A última parte da carta
parece escrita em lágrimas. São palavras pesadas, profundas, verdadeiras. Ele diz: quando tudo desmoronar, lembre-se, quem plantou fé, colherá livramento. Isso dá esperança, mas também medo, porque te faz pensar: o que eu tenho plantado? O que eu tenho feito com minha fé? Tenho alimentado, tenho protegido, ou deixei enfraquecer até virar poeira? É tempo de voltar, de reacender, de decidir. Você está aqui porque sua alma reconhece que essa mensagem era para você. E agora, diante dessa carta revelada, há uma escolha: ignorar como tantos farão, ou aceitar como os poucos que ainda têm coragem. Porque essa não é só uma história, não é só mais um vídeo, é um chamado, é uma profecia, é uma oportunidade que talvez você nunca mais tenha. Você vai deixar passar? O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: amém. Eu ouvi o chamado. Ele sabia que nem todos entenderiam, que muitos iriam zombar, que outros virariam o rosto, mas mesmo assim, escreveu. Mesmo assim, deixou as palavras como semente para quem tivesse olhos, para ver, e ouvidos para escutar. Porque São Pio sabia que haveria um tempo em que tudo o que foi considerado loucura de fé se revelaria como verdade profética. E esse tempo chegou. Está diante de você agora, não como teoria, mas como realidade diária. E quem não estiver desperto será tragado sem perceber. Por isso, não saia, não pule, não ignore, porque o que vem a seguir pode ser o mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida. Ele fala sobre o julgamento oculto, uma purificação silenciosa que já está em curso. O juízo começará pela alma dos que fingem crer. Isso causa um nó na garganta, porque você começa a pensar: tenho vivido de verdade ou apenas pareço estar viva? Tenho fé de fato ou apenas repito palavras vazias? São Pio afirma que muitos serão deixados de lado não por falta de obras, mas por frieza espiritual. Eles servirão de exemplo do que acontece quando a alma se acomoda, ele escreve. E você sabe, já sentiu isso. O risco de se acostumar a viver sem esperança. No meio da carta, ele interrompe a profecia com um apelo direto. Se você chegou até aqui, pare, reze, peça discernimento, porque daqui para frente os segredos serão revelados. E a partir desse ponto, a atmosfera muda, fica mais intensa. Ele revela detalhes que arrepiam. Diz que muitos líderes religiosos serão os primeiros a cair. Os que subiram ao altar por vaidade e não por vocação tropeçarão diante do povo. Isso dói, porque muitos já viram isso. Homens de batina, vazios de Deus, palavras santas ditas por bocas contaminadas. Mas ele também diz que surgirão novos profetas, não nos púlpitos, mas dentro das casas, dentro dos corações. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele fala do tempo em que a fé será vendida e a verdade silenciada por medo de perder seguidores. E pergunta: você vai seguir multidões ou vai seguir a cruz? Vai se curvar ao medo ou vai manter o joelho no chão? Essas perguntas são facas que cortam fundo, mas também são pontes para quem quer voltar. Porque São Pio garante: os que resistirem ao engano brilharão, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. E isso basta. Isso basta para quem entendeu que a salvação não tem plateia. Você já reparou como hoje tudo parece mais difícil? Como levantar da cama parece mais pesado? Como a tristeza chega sem bater? São Pio escreveu: o mundo ficará denso, não por falta de ar, mas por excesso de escuridão. E se você sente que está respirando dor, saiba, você não está sozinho. Ele viu tudo isso antes. Ele sentiu essa opressão,
Mas ele também deixou o caminho, e o caminho é oração com verdade. Não oração decorada, não oração mecânica, mas a que sai como clamor, como ferida aberta diante de Deus. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, uma chave espiritual reservada apenas para quem crê de verdade. São poucas unidades sendo liberadas e podem ser retiradas a qualquer momento. Pegue agora antes que fique inacessível. Depois comente: essa foi a resposta que o céu enviou para mim. E então ele fala do anticristo, não como uma figura com chifres, mas como uma mentalidade. Ele será aceito não porque convencerá os maus, mas porque seduzirá os bons cansados. É um soco no estômago, porque quem está cansado de sofrer, de esperar, de lutar, se torna presa fácil. Ele não virá para atacar, virá para prometer conforto. E os que não estiverem firmes na fé correrão para os braços da mentira, pensando que estão sendo salvos. São Pio diz que esse será o maior engano da história. E os que não tiverem discernimento perecerão, mesmo dentro das igrejas. E há um detalhe que ele repete 3 vezes: o céu não se calará para quem clama com lágrimas. Isso traz esperança. Isso reacende algo que o mundo tentou apagar em você, porque talvez você ache que está falando sozinho quando reza, mas não está. Cada lágrima foi ouvida, cada gemido foi registrado. Você não foi ignorado, só estava sendo preparado. E agora, essa carta chegou como prova, como confirmação de que você sempre foi visto, sempre foi amado, mesmo na sua dor mais solitária. Ele também fala da força da palavra escrita. Diz que livros esquecidos trarão revelações poderosas, que manuscritos que dormiam em mosteiros serão despertados para este tempo, e que aquele que buscar encontrará. É por isso que você está aqui agora. Porque o conteúdo que foi escondido, selado, preservado, está sendo revelado. Porque chegou a hora, e você precisa estar entre os que veem com os olhos da alma, entre os que ainda sentem o toque de Deus, mesmo no caos. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ele escreve: o que vos salvou no passado já não servirá para o tempo presente. Agora é preciso fé com fogo. Isso significa que a fé morna, superficial, não resistirá ao que vem. E você sabe, no fundo, você sabe que sua fé precisa ser reacendida, que a chama apagou, que a rotina sufocou, que o medo venceu. Mas São Pio diz que basta uma faísca sincera, um sussurro verdadeiro, uma oração que não se explica, mas se sente, e tudo pode mudar, tudo pode recomeçar. E há um aviso especial para os idosos, para os que acham que já é tarde demais. Os últimos serão os primeiros se guardarem a fé até o fim. Ele honra os que viveram décadas sem abandonar Deus. Honra as avós, que ensinaram a Ave Maria, os pais que abençoaram os filhos antes de dormir, os idosos que ainda carregam o terço com mãos trêmulas. São Pio diz que esses serão os pilares do novo tempo, e se você é um deles, sua fé silenciosa vale mais que 1000 sermões. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Por fim, ele deixa uma imagem que ninguém esquece. Ele diz: vi uma mulher simples, ajoelhada, rezando no escuro, e atrás dela 1000 demônios não conseguiram avançar. Essa mulher representa você. Representa cada alma que ainda dobra os joelhos quando ninguém vê. E ele afirma: o inferno treme diante de uma alma que não desiste. Você entende agora por que não podia sair desse vídeo?
porque tudo que foi dito aqui é real. Porque você é parte da promessa, parte do remanescente, parte do milagre. E tudo começa com uma decisão: continuar ignorando ou assumir a missão, silenciar ou orar, apagar ou reacender. A carta foi entregue, as palavras foram ditas. Agora está em suas mãos. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se eu te dissesse que existe um tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer som? É esse silêncio que São Pio descreveu ao final de sua carta. Um silêncio que vai dominar o mundo quando tudo parecer tranquilo demais. Ele alertou: não será a guerra que te derrubará, será o silêncio, porque o silêncio será o sinal de que a presença do Altíssimo foi retirada. Essas palavras não são metáforas, são profecias. E se você prestar atenção, já está ouvindo esse silêncio. Ele está nas igrejas vazias, nas orações que não sobem, nas famílias que não se abraçam mais. Talvez você tenha sentido isso dentro da sua própria casa. Um vazio que nenhuma música, nenhuma distração, nenhum passatempo consegue preencher. Um vazio espiritual que faz a alma gritar por socorro, mas ninguém escuta. São Pio viu esse tempo se aproximar, como quem observa uma sombra rastejando pelos cantos da terra, e nos deixou não só o alerta, mas a ferramenta, a oração, a palavra que cura, que protege, que reconstrói por dentro. Mas ele advertiu: a oração precisa ser feita com fome, com sede, não com preguiça. A oração dos mornos será ignorada. A dos desesperados será atendida. Ele também falou de um tempo em que as pessoas acreditariam mais nas máquinas do que em milagres. Eles confiarão mais em um botão do que em uma vela acesa. E veja, é o que já está acontecendo. Quando a dor bate, poucos correm ao altar. Muitos correm ao celular. Quando a tristeza aperta, poucos dobram os joelhos. Muitos dobram. E a alma ao que o mundo oferece como alívio rápido. Mas São Pio avisou: tudo o que vem fácil rouba o que é eterno. E talvez você esteja percebendo isso agora, que nada do que o mundo te oferece te preenche. Nada. Porque o vazio que você sente não é físico, é espiritual. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. São Pio também revelou algo que parece ficção, mas é espiritualidade profunda. As almas das crianças gritarão antes do fim. Ele falava de uma geração que nasceria já carregando as marcas do mundo. Uma geração que seria ferida ainda na inocência e que cresceria sem saber o que é pureza. Se você é mãe, avó, tia, você já deve ter sentido isso, que o tempo da infância está sendo roubado, que as crianças estão perdendo a paz, que a inocência foi invadida. Isso não é apenas social, é espiritual, e você foi chamada para proteger essa geração. Não com palavras, mas com oração, com intercessão, com fé viva. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, e então ele escreve sobre o último choro. Um momento em que os céus se fecharão por instantes. Os que estiverem de pé cairão, os que estiverem ajoelhados serão elevados. É impossível ler isso e não tremer, porque você percebe que não há espaço para indecisão. Ou você se entrega de vez à fé, ou será arrastado pela onda do medo, da dúvida, da confusão. Ele diz que os mornos serão os primeiros a se desesperar. E você? Está morno? Está esperando que tudo volte ao normal? São Pio deixa claro: nada voltará a ser como antes. Ele
Fala de lugares que seriam pontos de luz nos tempos escuros. Casas simples, corações simples, pessoas simples, mas com fé gigante. Eles não terão fama nem recursos, mas serão colunas espirituais. E talvez, sem saber, você seja um desses pontos. Talvez seu lar, seu terço, seu canto de oração seja um desses faróis. E se for, não pare, não se silencie. Porque, no fim, não será o barulho do mundo que salvará, mas a constância dos que permaneceram firmes quando tudo dizia para desistir. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. No último parágrafo da carta, São Pio não fala como profeta, ele fala como irmão. Ele diz: se um dia, no meio do caos, você sentir que não tem mais força, repita apenas isso: Senhor, eu confio em ti. E termina dizendo: porque se ainda houver confiança, ainda haverá salvação. Essas palavras são como água em terra seca, porque às vezes é só isso que nos resta: confiar, mesmo sem entender, mesmo em silêncio, mesmo em lágrimas, confiar. E essa confiança é mais poderosa do que qualquer força humana. Agora, você, que ficou até aqui, sabe? Você sabe que isso não é um conteúdo qualquer. Não é mais um vídeo, não é mais uma história. É um chamado, uma escolha. Um grito de Deus por meio de um homem que viu o invisível e teve coragem de escrever. A pergunta agora é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque ignorar já não é mais uma opção. É hora de decidir e agir. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se sentiu que essa mensagem falou com sua alma, e compartilhe. Alguém que você ama pode estar prestes a cair, e sua atitude pode salvá-lo. A hora é agora. Amém.